Opa, hoje irei fazer a segunda parte do resumo sobre o anime Saikyo no Myoji. Esse anime conta a história de Haruyoshi, o mago mais forte de seu mundo, que após ser traído, reencarna em outro mundo no corpo de uma criança. Esse anime completou seus 2 episódios e é muito bom. Espero que vocês gostem, bora lá pro vídeo. O terceiro episódio começa com o Prota e sua criada fazendo a prova de admissão para a academia. Após isso, a criada do Prota fica com medo de não ter ido muito bem na prova. Então ele responde que caso isso aconteça, ela poderá compensar suas notas nas provas práticas. Um pouco depois, a menina que apareceu no fim do episódio anterior passa e o Prota fica curioso para saber se ela é realmente forte. Após isso, tem a introdução e o anime volta com todos usando seus feitiços na prova prática. Após alguns participantes, a vez da criada do Prota chega e ela se prepara para usar seu feitiço. Ao usar os feitiços de fogo e vento, ela destrói os 2 alvos, e todos ficam impressionados com seu nível de poder. Logo após isso, chega a vez do nosso Prota. Ao usar suas magias, o tutor pergunta para ele quais os nomes delas, porém ele fica sem resposta. Após mostrar todas as suas magias, as pessoas ficam impressionadas e a Aifa fica mijando Guaraná pelo Prota. Um pouco mais tarde, o tutor conversa com a outra tutora e diz que o Prota e a Aifa destruíram tudo, e que melhor ainda, uma menina mais forte que os 2 também apareceu. Então a tutora diz que essa era a aluna dela, e que ela pode ser a grande heroína. Já no outro dia, o Prota e a Aifa vão olhar se passaram no teste. Ao olhar a lista, o Prota fica impressionado, já que a Aifa conseguiu ficar em uma posição maior que a sua. Já alguns dias depois, o Prota e a Aifa chegam à escola e vão em direção ao salão onde terá a cerimônia de entrada. No caminho, o Prota sente o poder mágico ruim e encontra o círculo mágico estranho. Para investigar um pouco mais isso, o Prota deixa seus Kyogamis para vigiar e continua em direção ao salão. Ao chegar lá, o Prota já começa a devorar todas as comidas e a Aifa fica impressionada. Um pouco depois, a heroína começa a fazer um discurso, já que tirou a nota mais alta entre os alunos. Porém, antes dela terminar, alguns demônios começam a atacar as pessoas e a destruir o salão. Vendo isso, o Prota começa a preparar sua magia para derrotá-los. Entretanto, antes que isso acontecesse, a heroína pula e começa a lutar com os demônios. Aproveitando-se da situação, o Prota corre até o lugar em que um monstro mais forte está sendo invocado. Chegando lá, o monstro chama o Prota de tolo e diz que ele não deveria ter ido sozinho lutar contra ele. Porém, o Prota responde que queria brincar um pouco, o que faz o demônio ficar puto e soltar alguns de seus servos para atacar o Prota. Ao atacá-lo, o Prota consegue facilmente derrotá-los, o que impressiona o demônio mais forte. Após isso, o Prota e o demônio começam a lutar. Na luta, o Prota pergunta o que o demônio veio buscar, então ele responde que veio atrás da heroína, que não estava interessado em outros vermes. Um pouco depois disso, o demônio pensa ter derrotado o Prota, porém, ele aparece intacto. Após um lindo discurso, o Prota usa um pouco de seu poder para lutar contra ele e o demônio é derrotado. Ao derrotar o demônio, o monstro com o qual o Prota firmou um pacto foge, porém, o Prota usa seu poder e consegue afugentá-lo. Depois disso, o Prota volta para o salão e encontra a heroína tendo derrotado todos os demônios de nível inferior. Vendo isso, o Prota decide que irá fazer a Miu ser a heroína mais forte de todos os tempos. Isso porque ele não quer ser o mais forte novamente. E assim acaba o terceiro episódio. O quarto episódio começa com o Prota tentando falar com a heroína. Porém, ela fala para ele nunca falar com ela, o que deixa ele desanimado, já que ele não sabe como se faz amizade. Enquanto iam para a escola, uma gosma verde acaba quase caindo sobre eles. Digo quase, porque o Prota teleporta ele e a Aifa para longe da gosma. Após isso, o professor do Prota pergunta se eles estão bem, e o Prota responde que sim. Um pouco depois, o professor apanha a gosma e diz que estava tentando levá-la para o andar de cima, porém acabou escorregando de sua mão. Na sala, a professora pede para que a Aifa e a heroína façam uma missão, já que elas foram as que tiveram as melhores notas. Porém, com mau pressentimento, o Prota pede para a Aifa recusar e diz que irá no lugar dela, o que deixa todos putos da vida. De volta para casa, o Prota pede desculpa a Aifa e pergunta se ela queria ir para a missão. Entretanto, a Aifa responde que não e que sabia que o Prota estava pressentindo algo. Ainda na sua fala, a Aifa pergunta se o Prota foi no lugar dela porque queria virar amigo da heroína. Ouvindo isso, o Prota responde que sim, e a Aifa fica toda ciumenta com ele e pergunta se ela faz o tipo do Prota. Porém, o Prota responde que não é e que apenas quer ser amigo dela. Já no dia da missão, o Prota e a heroína vão em direção ao seu destino, e ela começa a zoar o Prota perguntando se a Aifa não bastava para ele, e se ele queria ter diversão com as suas colegas de sala também. Ouvindo isso, o Prota diz que não é isso que ela está pensando, e diz que é impressionante vê-la falando safadezas. Um pouco depois, o Prota e a heroína encontram um círculo mágico,
e antes que eles tivessem qualquer reação, o ciclo os leva para uma masmorra. Logo ao chegar, alguns monstros atacam os dois. Entretanto, a heroína e o Prota usam suas forças para derrotá-los. Enquanto andam, a heroína diz para o Prota que nenhum aventureiro especialista aceitaria uma missão como essa e que é muito perigoso estar em uma masmorra desconhecida. Após andarem um pouco, o Prota e a heroína encontram alguns monstros um pouco mais fortes do que os outros. Enquanto eles lutam, a heroína acaba levando um golpe muito forte e acaba sendo encurralada. Vendo isso, o Prota começa a lutar com todos, e aproveitando-se que a heroína dormiu, o Prota usa seu verdadeiro poder para derrotá-los facilmente. Já após acordar, a heroína fica impressionada não só pelo Prota ter derrotado todos os monstros, mas também por ele poder usar a magia de cura. Mesmo assim, ela ainda sente uma dor de cabeça forte. Então o Prota cria uma barreira e pergunta se agora ela está melhor. Ao responder que sim, o Prota supõe que ela está com uma maldição, já que naquela barreira não podem entrar maldições. Após isso, a heroína mostra suas costas para o Prota e pergunta se ele vê algum selo. Porém, o Prota responde que não. Mesmo assim, o Prota diz que é uma maldição e usa seu Kyogami para fazê-la se sentir melhor. Após isso, a heroína ri do Prota por ele dizer que a Ifa é como parte de sua família, pois um nobre jamais trataria uma escrava assim. Porém, o Prota diz que é filho de um amante e por isso nunca foi tratado como um nobre, apenas pela Ifa, o que a deixa impressionada. Depois disso, a heroína conta sua história para o Prota e após conversarem muito, eles voltam a andar pela masmorra e a derrotar diversos monstros. Depois de andarem pra caramba, o Prota e a heroína chegam à sala onde tem um chefão final. Ao ver isso, a heroína fala que é muito perigoso. Porém, o Prota diz que se estiver com ela, pode vencer facilmente aquele monstro. Ouvindo isso, a heroína aceita e se prepara para lutar. Ao entrarem na sala, a cobra gigante começa a atacá-los. Após lançar um feitiço que prende a cobra, o Prota manda a heroína atacá-la, fazendo assim eles derrotarem a cobra facilmente. Depois de vencerem, a heroína dá um abraço no Prota e fica feliz por eles terem conseguido derrotar aquele monstro. Após isso, os dois andam um pouco e encontram alguns achados mágicos, e finalmente conseguem escapar da masmorra. Depois de contar tudo para os professores, o Prota vai até o professor estranho que quase derramou gosma nele. Chegando lá, o Prota desmascara o professor, que na verdade é um espião demoníaco, e que é o mesmo que colocou a maldição na heroína. Surpreso, o professor mostra sua verdadeira face e diz que irá matar o Prota. Porém, o Prota transfere a maldição de seu Kyogami para o professor e o derrota facilmente. Na escola, o Prota dá o anel para a Ifa, quer dizer, ele dá o anel que recebeu da masmorra para a Ifa, que a deixa muito feliz. E assim acaba o quarto episódio. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva. E não esqueça de comentar qual tipo de anime você quer que eu traga no canal. Até a próxima, falou!